Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, minhas amigas, meus amigos, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Nós estamos na parte mais legal, que eu acho mais legal, mais interessante, pelo menos quando eu estudei pela primeira vez dessa obra, é que nós temos capítulos que são comunicações de espíritos felizes, medianos, infelizes, né? E que os espíritos vêm nos falar. Primeiro a gente conhece mais ou menos a história de vida deles e depois o que ele vem nos falar, especialmente da transição. Como é que foi? Para você que tem medo de morrer aí, uma certeza eu já tenho. Morrer é mais fácil do que reencarnar. Então, nós estamos na vantagem, tá? Fique tranquilo. Hoje nós vamos ver o relato de um espírito feliz que não tem nem nome, é chamado um médico russo. Vamos lá, o Sr. P. de Moscou era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo, olha que legal. Então, a pergunta, depois da evocação, estáis presentes? Sim. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença, e resististes às tentativas que fiz para escreverdes. As palavras, que a meu respeito dissestes, deram ocasião a que vos reconhecesse, e daí o desejo de me entreter convosco para vosso benefício. Que lindo. Pergunta, bom como você era, por que sofreu tanto? Porque ao Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. A pergunta, a ideia da morte causou-vos terror? Tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. E o desprendimento? Foi doloroso o momento da morte? Não, isso que denominais últimos momentos, nada é. Eu apenas senti um rápido abalo, para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. E o que sucedeu depois? O que aconteceu depois? Tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todas as boas-vindas. Gente, olha que coisa mais linda, né? Você percebe que, então, depende da nossa evolução moral, o nosso desencarne vai ser um piscar. Dormi aqui, acordei lá. Mesmo com muito sofrimento, se a gente, por acaso, tiver muita doença, muito sofrimento, o acordar na vida espiritual é a mais tranquilidade possível. Que regiões habitais? Acaso algum planeta? Tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia, sequer, do número de gradações desta imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior, como esse, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro não se chega senão depois de uma série enorme de provas, ou, por outra, de encarnações. Bom, aí ele já deu a dica que é um mundo feliz, mas necessariamente não precisa ter um formato de um planeta, né? Tantas imensidões que existem no universo, necessariamente não precisa ser exatamente um planeta. Logo, deveis ter tido muitas existências, já que ele falou que não se chega nesse lugar sem ter passado por muitas existências, né? Nem podia ser de outra maneira. Nada excepcional na ordem imutável do universo, estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela que também esta foi necessariamente. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates, nos quais Deus me permitiu sair vitorioso algumas vezes. Isso é mais difícil eu não fiz a pergunta, cabeça oca que eu sou, né? Eu fico tão encantado com as respostas que eu fico meio
bobão assim. Então, teve muitas encarnações, já que as encarnações são breves perante a existência do espírito, isso a gente já sabe, já estudou muito. Em que consiste a vossa felicidade? Eles perguntam. Isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho, e este é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de outros, que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. No infinito incomensurável, entrevemos as regiões em que rútilo esplende o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve. Olha, ele está tentando definir a felicidade que sente. Mas que digo? Compreendeis as minhas palavras. Acreditais ser esse fogo, a que me refiro, comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção. Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura pensar na possibilidade de progredir infinitamente. É meio difícil o próprio espírito definir a felicidade. Um espírito feliz definir a felicidade. A gente não conseguiria entender nem que quiséssemos, né? A pergunta: tivestes a bondade de exprimir o desejo de me ser útil. Peço-vos que me digais o porquê. Por que ele queria ser útil? Posso ajudar-vos e amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar-nos de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá vô-lo fazer lembrado, atraindo-vos para ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências, que a própria consciência acuse de culposas, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela donde tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. Se vacilardes ao peso dos próprios dissabores, quando o desespero de vós se apodere, ainda uma vez chamai-me para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma, amor por Deus, a mim concedido em favor dos que por ele podem salvar-se. Daí você consegue entender que um espírito feliz simplesmente é feliz e quer ajudar. Por quê? Porque conhece a pessoa? Não. Porque se sente útil, porque quer ajudar. Isso é amor incondicional. E ele continua. Certo, na terra tendes amigos, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenham salvo. Em momentos aflitivos tratais de procurar esses amigos, que dão conselhos, apoio, carícias. Pois bem, ficai certo de que no espaço também podeis ter amigos, úteis e prestantes. É uma consolação poder-se dizer, quando eu morrer, enquanto à cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem, os do espaço, no limiar da vida, irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado aos meus méritos e virtudes. Oh meu Deus, é um amigo que o Kardec nem conhecia. E ele pergunta, por que faço jus a essa proteção que quereis dispensar? Kardec está perguntando, por que eu mereço essa atenção sua, né, de um amigo desconhecido? Eis a razão, a vós me afeiçoei logo no dia da minha morte, é que, como espírito, vos vi do espiritismo adepto sincero e bom médium. E como dentre tantos que aí deixei fostes vós que vi primeiramente, logo me propus contribuir para o vosso progresso. Proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Na vossa missão podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. Os que a vós se chegarem, pouco a pouco se tornarão crentes, e aos mais refratários, ouvindo-vos, também a eles chegará, embora mais tarde, a vez de crer. Desanimar, nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Agora eu fiquei com uma dúvida. Não me parece que é para o Kardec, sim para o médium que teve essa comunicação. Quem está fazendo as perguntas é esse médium que teve a comunicação. Diz aí, o que você acha? E a pergunta, não me julgo digno de tão grande favor. Mas por certo que bem longe estais da perfeição.
Não obedece tanto o vosso ardor na divulgação das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade e a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem, a resistência aos instintos de cólera, que aliás facilmente poderíeis descarregar nos que vos afligem, por ignorantes das vossas intenções. Tudo isso atenua a maldade que ainda possuís. Convém que o diga. Perdão das ofensas é, de tantas, uma das mais poderosas atenuantes do mal. Deus vos cumula de graças pela faculdade que vos concedeu, e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, porém contais sempre comigo. Preciso se faz modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. Diferente das outras comunicações de espíritos felizes, está aí um espírito feliz que não tem nome. É simplesmente um médico russo que se afeiçoou por um médium, pelo que eu entendi. Se você entender outra coisa, deixa aí nos comentários. Se afeiçoou por um médium e resolveu dar a comunicação depois do seu desencarne, dizendo assim: olha, vocês têm muitos amigos no espaço, mesmo que vocês não conheçam, vocês têm muitos amigos no espaço. Isso não é consolador para você? Para mim é muito. Eu fico assim encantado, fico até meio abestado e acabo errando as coisas aqui para fazer. Ah, que lindo! Bom, no próximo nós vamos continuar, no próximo episódio vamos continuar com os espíritos felizes e vamos falar de Bernardin. Então, como sempre, eu te espero. Até lá. Tchau!